Olá, meus amigos, minhas amigas, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Com muita alegria que eu venho, através desse vídeo, compartilhar a palavra de Deus e contar um pouquinho do que o Senhor tem falado ao meu coração. Pois bem, a palavra de hoje na Bíblia está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 6 a 9, que diz assim: Ouçam o sonho que tive, disse-lhes José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se ajuntaram em volta do meu feixe e se dobraram. Seus irmãos lhe disseram, os irmãos de José disseram a ele: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que ele tinha dito. Depois teve outro sonho, e assim também o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, disse ele. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam em meu redor. Pois bem, esse trecho que eu li da palavra de Deus, ele faz parte da história de José do Egito. Eu creio que, se não todos, mas grande parte das pessoas que vão assistir a esse vídeo conhecem José do Egito, né? José, ele foi o filho de Jacó, foi o neto de Isaac e foi bisneto de Abraão. José do Egito, ele era um menino muito querido pelo seu pai Jacó ou Israel. E essa, digamos, essa preferência que seu pai tinha por ele causava uns ciúmes em seus irmãos mais velhos. E lembrando que José, ele não era o filho caçula foi Benjamim, né? Mas continuando, então todo esse carinho que o pai tinha pelo filho José gerava um ciúmes muito grande pelos seus irmãos, e nós podemos contemplar aqui na palavra de Deus que eles o odiaram muito mais depois que ele contou os sonhos para os seus irmãos. Ou seja, não era apenas ciúmes, mas era um ódio, era uma raiva que ele sentiu dos seus irmãos. Pois bem, a história, resumidamente, é assim. José, um dia à procura dos seus irmãos, os encontrou num determinado campo, um pouco distante da sua casa, e os seus irmãos, aproveitando-se daquela situação e alimentando aquele ódio, aquela raiva que sentiam de José, venderam José aos mercadores ismaelitas que por ali passaram naquele momento, que por sua vez o levaram para o Egito. Os mercadores ismaelitas levaram José para o Egito. E lá ele chegou como escravo, se tornou o governante da casa de Potifar. Potifar, que na época ele era o capitão da guarda e oficial do faraó, capitão da guarda egípcia e oficial do faraó. José, dentro desse trabalho que ele fazia, ele era responsável por toda a casa de Potifar, aliás. E nos seus afazeres, determinado dia, ele foi assediado pela esposa de Potifar, onde ele se recusou, e ele foi injustamente acusado e condenado de ter assediado, porque a esposa de Potifar, ao receber a negativa de José, vingou-se dele, aproveitou que no ato em que ele saiu correndo da sua presença, ele deixou escapar, deixou cair um manto, alguma coisa nesse sentido, e ela aproveitou aquela peça de roupa que ele deixou cair para dizer que ele estava assediando, para dizer que ele estava tentando forçar algum tipo de relação com ela. José foi levado à prisão, e lá na prisão ele já começou a trabalhar, ele já pegou a confiança do carcereiro, e na prisão ele interpretou 2 sonhos. Ele interpretou um sonho, aliás, um sonho do padeiro
e um sonho do copeiro, que também estavam aprisionados junto com ele. E mais tarde, quando o faraó teve um sonho das 7 espigas fartas e das 7 espigas magras e das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, José interpretou o sonho do faraó dizendo que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então, diante daquele momento, saído da prisão, José foi nomeado governador do Egito, porque o faraó, mediante a interpretação do sonho, entendeu que ele fosse capaz de ser o governador daquela terra e fazer tudo com muito zelo, com muita dedicação, para que tudo desse certo para aquela nação. E verdadeiramente o que aconteceu foi exatamente isso, deu tudo muito certo. O Egito naquela época se tornou o celeiro do mundo, muitos dizem. Ele alimentou muitas nações, enquanto o mundo era assolado pela seca, pela miséria, o Egito tinha provisão e fartura. Inclusive, José se serviu do seu posto de governador e salvou a sua família, salvou a sua descendência, o povo de Israel, que foi morar no Egito e ficou lá naquela terra até serem libertos, até serem levados ao deserto por Moisés, que aí começa o livro de Êxodo. Mas enfim, qual que é o ponto dessa mensagem de José do Egito? O que eu quero falar para vocês são sobre os sonhos de Deus. O Senhor, Ele nos criou para que a sua vontade, para que o seu propósito, para que os seus planos se cumpram em nossas vidas e para que os seus sonhos sejam realizados através das nossas vidas, nas nossas vidas. O Senhor nosso Deus, Ele tem sonhos para mim, Ele tem sonhos para vocês. E eu quero fazer uma pergunta. Quem algum dia já abriu mão dos sonhos de Deus para a sua vida? Eu já. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. O que eu quero falar para vocês é que Deus tem um sonho para cada um, ou sonhos, e são coisas que nós não podemos imaginar, que nós não podemos calcular, que nós não podemos mensurar. Imagine só, um escravo se tornar governador do Egito. Isso é o que o sonho de Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. José do Egito foi fiel, ele acreditou, ele sabia que Deus ia cumprir a sua promessa, ele sabia que Deus ia colocar ele num lugar seguro. Por isso que ele continuou sendo fiel a Deus, perseverando, fazendo aquilo que era correto, mesmo quando assediado pela esposa de Potifar. Ele se negou a ter qualquer tipo de relacionamento com aquela mulher. Na prisão ele foi fiel, e tanto que certo dia ele chegou como governador do Egito, após a interpretação dos sonhos do faraó. Então o que eu quero dizer para vocês, a mensagem que o Senhor tem para vocês através da minha vida, é que vocês acreditem nos sonhos de Deus. Não descartem aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Ah, Danilo, mas como é que eu vou saber que é Deus que colocou esses sonhos? Você vai saber, de uma forma ou de outra. Como eu já falei num vídeo anterior, a experiência de Deus para conosco é individual. Cada um tem uma experiência diferente, cada um vai sentir algo diferente, vai ver algo diferente. Então, a mensagem que Deus tem para vocês hoje é essa. Não desistem dos sonhos, não desistam dos sonhos de Deus para as suas vidas. Não joguem fora os sonhos de Deus para a sua vida, para as suas vidas. José do Egito, ele acreditou, ele abraçou o sonho de Deus e chegou a governador de uma nação estrangeira, que era, a princípio, inimiga das outras nações, inclusive de Israel. Então, meus irmãos, o recado é esse, a palavra é essa. Persevere, os sonhos de Deus são grandiosos, e eu creio que Deus tem grandes e muitos sonhos para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.